Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como fazer controle de tempo, controle de horas líquidas aqui no Notion. Vou liberar também essa página para vocês duplicarem com esses dois métodos aqui de fazer o controle de horas líquidas. Ok, então como funciona aqui? Eu vou explicar a lógica. Aqui tem a explicação detalhada. Tem aqui todas as fórmulas, tudo certinho. E se eu for explicar isso aqui vai demorar muito, então eu vou explicar o mais importante, que é a lógica. Ok, vou explicar aqui. Quando o Notion atualizou, e em 2024 eu acho, ele colocou fórmulas nas automações. Essas automações aqui dos botões. Então nas automações aqui de base de dados, a gente conseguiu carimbar, entre aspas, né? Isso nos possibilitou carimbar informações nas propriedades do tipo texto. Tem propriedade aqui do tipo texto e do tipo número, que antes eram propriedades simples, agora elas são essenciais nessa parte de carimbar aí e possibilitou bastante gambiarras aí que eu consegui fazer. E o controle de tempo é uma delas. Vou mostrar aqui a lógica. A lógica foi eu carimbar a propriedade aqui do tipo texto as sessões que eu faço durante uma tarefa. Então, por exemplo, vamos supor aqui, ó. Comecei a tarefa, a atividade, início, 3 horas. Quando foi às 3h40, não, 3h30, eu fiz uma pausa. Tornei, 5, não, 3h40, finalizei, tarefa, finalizei, 16 horas. Então aqui, ó, entre o início e a pausa, eu termino uma sessão. E aí eu carimbo na propriedade aqui do tipo texto, que tá aqui escondido, né, do back-end, esse tempo. Então, das 3 horas, vou fechar aqui pra ficar mais simples. Então, das 3 horas, 3h30, foram 30 minutos. Beleza. Entre 3h30 e 3h40, 10 minutos de pausa. Não contei esse tempo, não conto esse tempo, porque não tá carimbado. Então, retorno às 3h40. E aí, inicia um outro ciclo. E o ciclo ele termina com uma pausa ou quando eu finalizo. Então aqui, ó, iniciei 5h40, finalizei 4 horas. Então já foi mais 20 minutos aqui. Então seria mais 20 minutos aqui, alisando 50 minutos de horas líquidas. Então essa é a lógica. Tem a propriedade do tipo número, ela vai carimbando aqui, ó. Eu vou colocando aqui, vai mudando, ó. Então ela é essencial pra gente fazer esse controle das horas líquidas, né? Porque ela carimba aqui e vai somando cada turno. Então, do início até uma pausa ou conclusão é um turno. Então, ela vai somando aqui, esses turnos. Ok, e do que mais que eu preciso aqui? Vou precisar de 4 fórmulas do tipo data para fazer isso. Então, a data de início, data de retorno, data de finalização e data pausa. Isso aqui é pra gente carimbar tempo, ó, tá vendo? A ideia é a gente carimbar esse tempo aqui. Então, a gente carimba o tempo. Essa fórmula, ela identifica se a gente tá num turno ou não. Aqui, ó, bem grande a fórmula. Ali na explicação eu mostro detalhado essa fórmula aqui, explicação. Essa fórmula aqui, minutos fórmula, ela identifica se a gente tá no início de um ciclo, se a gente pausou. E através dela a gente vai carimbando esse número aqui. E essas datas aqui, elas servem para carimbar os horários. Então vou iniciar aqui uma tarefa. São duas versões. Tem controle de tempo aqui com botões e controle de tempo sem os botões, que é com automação da base de dados. Ambas as opções você pode usar na versão gratuita do Notion. Não se preocupe em relação a isso, mas eu vou iniciar aqui uma tarefa nova. Vou colocar aqui, ó. Vamos abrir aqui. Nova tarefa. Nova tarefa. A data aqui tanto faz. Vamos aqui pro controle de tempo. Vamos lá. São 3 botões aqui, de início, de pausa e finalização. Iniciar. Quando eu inicio, o que muda? Muda o status para em andamento. Carimbo aqui nessa propriedade do tipo texto, ó. Do tipo texto. O início aqui. E a hora. Que é o lado que é no back-end aqui, vamos dizer assim, né? Eu cravo aqui o carimbo, a data de início. O horário aqui, ó. 5h27. Então tá contando. Esse minutos fórmula, ele vai identificar. Beleza. Tem uma data de início aqui. Ele vai ficar aqui esperando uma pausa ou uma finalização para concluir o ciclo, né? E a gente carimba esse ciclo aqui, esse intervalo, né? Essa fórmula aqui, horas formato, é pra gente formatar minutos em horas. Então, quando tem aqui 60, ó, vou colocar aqui, ó, 60, formata para 1 hora, tá vendo? Vou colocar 70, que é 1h10, ele formata aqui minutos em horas.
É isso que serve. Vou colocar 0 aqui pra não atrapalhar, né? Beleza. Vê que horas que é aqui. Então passou 1 minuto, né? Vou pausar aqui. Vai dar 1 minuto de... Ó, vou pausar. Deixa eu abrir aqui. Pra mim pausar, ó. Vou pausar aqui. O que vai acontecer? Eu mudo o status pra em pausa. Também carimbo aqui. O horário, data, horário, né? A data pausa. E eu pego essa diferença, esse tempo e passo pra cá. Carimbo aqui, ó. Vou pausar, ó. Foi 2 minutos. Ó. Comecei 3h27. Fiz uma pausa 3h29. Então, ó, essa fórmula ela tá identificando, ó. Tá vendo? Data de início, quer dizer, o horário de início, né? 3h27 e a data pausa 3h29. Ele faz essa diferença aqui, que deu 2 minutos de diferença, né? Aqui ele identifica, é a função dele identificar os turnos. Identificamos o turno, a gente carimba pra cá. Beleza, carimba aqui. A gente formata aqui pra horas, né? Depois eu só referencio aqui, ó. Tá vendo? Coloco horas, formato. Essa fórmula aqui, é essa aqui. Só que eu escondo o código, né? Eu deixo aqui no back-end. Pra quê? Vamos supor que essa fórmula aqui, ó, vamos Ctrl A, Ctrl C, porque essa fórmula estivesse aqui. Corre o risco de eu vir aqui, ó. Vamos supor, tô aqui no dia a dia, clico aqui, sem querer eu aperto no número aqui, ó. E aí? Isso aqui é fácil, né? Resolver, né? Mas às vezes não é tão simples assim. Então o que eu faço? Eu crio a fórmula aqui no back-end. E a fórmula que vai ficar exposta, eu só referencio a fórmula completa, né? Aqui no back-end aqui. Beleza. Essa é a função dessas fórmulas aqui. Então é basicamente isso. Vamos retornar aqui agora. Vou iniciar de novo. A contagem de tempo. Iniciei. Beleza. Ele já identificou que é um retorno. Ele sabe que é um retorno, porque o status estava em pausa. Quando eu aperto início, ele vê lá pra mim se... qual era o status que estava, né? Se era em pausa, ele retorna aqui. Então ele identificou que é um retorno. Carimbamos aqui também o horário, ó. 3h30. E a gente reiniciou o ciclo. Repare, ó. A data pausa que estava aqui marcada, ela sumiu. Porque agora a gente vai reiniciar o ciclo. Vai ser daqui, da data de retorno agora. A data de início vai ser desconsiderada a partir desse momento. Então vai ser daqui até 3h30 aqui, né? Da data de retorno. Até uma pausa ou até uma finalização. E essa fórmula que identifica isso. Qual turno a gente tá, entendeu? De acordo com o status. De acordo com as propriedades aqui que estão cravadas, né? Ele já sabe que a gente retornou aqui. Tá marcado aqui. Agora ele só tá esperando a gente ou pausar ou finalizar. Então é assim que funciona com a opção dos botões. Vou deixar aqui em andamento, daqui a pouco a gente volta pra isso aqui. A parte de controle de horas líquidas sem os botões é a mesma lógica. A diferença é... Eu abri aqui, ó. É que não tem os botões. Então ela faz esses cálculos, são os mesmos cálculos, porém é por automação da base de dados. Então os botões aqui, eles viram automações aqui, ó, na base de dados, tá vendo? Eles viram automações. Vou criar aqui uma nova. Mas a lógica é a mesma. Mas só que como não tem botão, é pelo status aqui, ó. Vou iniciar. Ficar em andamento. Comecei a tarefa aqui. Beleza. Ativar a automação, ó. A diferença é que a automação de base de dados, ela leva até 3 segundos para ativar. Tá vendo? Demorou um pouco, né? Demorou mais que o botão. O botão é uma automação mais rápida e mais segura. Então, qual escolher? Se você não se importa com quantidade de propriedade, também quer mais segurança, vai ser mais certeiro que a automação vai ativar, utiliza os botões. Os botões aqui, você pode esconder aqui numa seçãozinha aqui, para ficar mais clean, né? Agora, se você quer ter poucas propriedades, aqui eu tenho quantas propriedades aqui, ó? Bem mais clean, né? O back-end aqui vai ficar sempre escondido, então o back-end não conta como propriedade aqui. Propriedade que a gente vai ter contato ali no dia a dia, né? É diferente. Então, se você prefere menos propriedades, não se importa muito com essa parte de segurança, né? Porque a automação de base de dados, ela pode dar erro, tá? Se o seu Notion tá há muito tempo sem reiniciar, então sempre reinicie seu Notion aqui, ó. Sair do Notion, abre de novo. Que a automação de base de dados pode sim, dependendo de etapas que ela tem, pode sim dar erro. Mas aqui eu já testei bastante e tá ok até. Então deixa eu pausar aqui.
Aqui a diferença é que a gente faz pelo próprio status, né? Por aqui é pelos botões. A gente vai clicando nos botões. Por aqui é pela propriedade status, que é ativado as automações. Então funciona na mesma lógica. Aqui vai demorar um pouco mais, mas é mais clean. E aqui, a tarefa que a gente tava aqui, né? Tá em andamento. Vamos pausar de novo. Pausei de novo, ó. Pausei, marca aqui a data pausa. Aqui identifica e carimba aqui. Já foi 6 minutos. Então entre 3h27 e a pausa, que é 3h29, dá 2 minutos. Beleza, a gente carimbou. Entre 3h30 até 3h34 dá 4 minutos. A gente vai lá e carimba. Juntando os dois dá 6 minutos. Então essa é a lógica. E se você quiser estudar aqui, colocar numa IA para te ajudar a estudar essa parte, faz tempo, na verdade, que eu não fico quebrando a cabeça com fórmula. Hoje em dia as inteligências artificiais estão desempenhando bem, então eu passo mais tempo quebrando a cabeça na lógica por trás. E aí a IA faz a parte de fórmula e às vezes eu vou, né, corrigindo ela, falando que deu erro, que não deu erro, que deu certo, que não deu certo, né, na verdade. E é assim, se vocês quiserem essas duas bases de dados aqui para vocês utilizarem aí, vou compartilhar.